Olá, Dani Siriani, diretora nacional Mary Kay, e neste vídeo aqui vou te falar um pouco sobre a história da nossa empresa, sobre Mary Kay Ash, nossa fundadora maravilhosa. E eu já te convido a ler o livro Milagres que Acontecem, que você pode adquirir na seção 2, tá bom? Quando você fizer o teu pedido, para que você entenda toda a história. Esse livro é maravilhoso. Eu li 10 vezes até me tornar uma diretora nacional. Não precisa ler 10 vezes, mas leia uma para você entender como é, de onde veio a nossa companhia. Mas eu já vou falar aqui um pouco para você. Olha só. Mary Kay Ash tinha 3 filhos, 25 anos trabalhado na venda direta, né, em outras empresas, porque como mãe de 3, assim como eu, ela precisava de flexibilidade de horário, né? Ela precisava ali correr com as crianças ao longo do dia. E aí ela era destaque, ela era maravilhosa, ela era convidada para treinar a equipe, porém quando chegava na hora de ser promovida, ela nunca era promovida. E um belo dia, ela viu mais um homem que ela ensinou, que ela treinou, sendo promovido e ela não. Ela ficou com o saco cheio e foi perguntar: escuta, por que que eles são promovidos e eu não? E aí falaram para ela: porque você é mulher. Ela ficou arrasada, pediu demissão. E ela tinha certeza que a empresa ia pedir para ela voltar, porque ela era maravilhosa. Isso nunca aconteceu. Essa ligação nunca aconteceu. E aí, ela falou: preciso criar uma empresa onde as mulheres são de fato valorizadas, onde as coisas são diferentes. Ela começou a escrever, sabe, uma lista de tudo que era bacana e uma lista de tudo que não era tão bom assim. E aí nasceu o nosso plano de negócio, olha só, maravilhoso. E o que eu quero dizer com isso? Pode ler Milagres que Acontece para você entender tudo, é uma história muito bacana. E é a história da empresa que você trabalha, que você representa. E falar sobre os nossos princípios e valores. Mary Kay Ash, ao fazer aquelas 2 listas, ela não fazia ideia do produto que ela ia vender. Porém, ela sabia que na empresa dela, ela gostaria de dar oportunidade a outras mulheres e que ela queria uma empresa com princípios e valores diferenciados. Vamos conhecer esses princípios e valores? Vou colocar aqui até uns slides para me acompanhar. Olha só. A Mary Kay nasceu, né, com o propósito de enriquecer a vida das mulheres. Enriquecer no sentido de dar a elas oportunidades diferentes. E isso pode ser dinheiro, isso pode ser autoestima, isso pode ser liberdade. Para cada pessoa, isso tem um significado diferente. Nós temos 60 anos no mundo, nascemos em 1963. Nossa fundadora maravilhosa, já falei um pouquinho dela para vocês. Nós temos mais de 1.600 patentes, olha só que fantástico. Mais de 1 milhão de produtos são produzidos na nossa fábrica, olha que demais. E os nossos valores são o que tornam Mary Kay uma empresa extraordinária. E esses valores, eles nunca mudarão. Isso que é o mais sensacional. Vamos falar sobre isso. Vou trazer aqui meu exemplo. Durante 15 anos eu atuei no mundo corporativo, passei por algumas empresas, inclusive multinacionais, e eu vivenciei muito a história de usar um crachá escrito missão, visão e valores, e aquilo não ser uma verdade, aquilo não ser praticado. E aí, quando tinha ai, esqueci o nome, auditoria. Daí, quando a auditoria te pegava, você precisava saber os valores da empresa, missão, visão, valores, porque senão descontava a nota do teu departamento. E por muito tempo eu olhava aqueles quadros e falava, gente, é tudo mentira. Que triste isso, né? E na Mary Kay é um pouco diferente. Aliás, é muito diferente. Então vamos lá conhecer quais são os principais princípios e valores que norteiam a nossa companhia e que estão ligados ao quê? Ética e caráter. Primeiro deles, faça-me sentir importante. Vamos lá. Opa, depois, espírito de ajuda, equilíbrio de prioridades e a regra de ouro. E eu vou passar cada um deles aqui para você. Regra de ouro. O que que é a regra de ouro? A regra de ouro está na Bíblia, sabia? Está lá em Mateus, na Bíblia. Regra de ouro é fazer com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Mary Kay Ash acreditava firmemente numa forma de conduzir os negócios baseado nessa ética sólida e íntegra, fazer a coisa certa, né? Imagina só, você está numa situação difícil e você pensa, bom, o que eu gostaria que fizessem comigo? Fica fácil da gente resolver as coisas assim, não é verdade? Então, sempre, 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 quando você, enquanto consultora de beleza, conhecer alguém,
Faça as perguntas que respeitem a regra de ouro para o negócio das nossas colegas. Quais são essas perguntas, Dani? Maria, você já conhece a Mary Kay? Ela vai te responder se conhece ou não. Ela respondendo sim ou não, você passa para a próxima pergunta. Que bacana! E você já tem uma consultora que te atende? Entende? Se ela falar que sim. Se ela falar não conheço, fala assim: não acredito que tu não conhece a Mary Kay. Agora tu vai conhecer. Conta comigo que a partir de agora eu vou cuidar de você como consultora de beleza. Esses produtos são incríveis. Entende? Dani, eu tenho uma consultora, minha consultora é a Joana. Arrasou. Então, ó, se você precisar de alguma dica, alguma coisa, você pode contar comigo, mas para adquirir os produtos, fala com a sua consultora, fala com a Joana que ela vai ficar super feliz em te atender, tá bom? A regra de ouro é sobre isso. E o faça-me sentir importante, Dani? Faça-me sentir importante significa fazer, enxergar as pessoas como se elas tivessem uma placa no pescoço. Então, faça isso por meio das suas atitudes. Imagina uma placa lá escrito: faça-me sentir importante. Quando você aplica isso? Quando você está falando com alguém, dá atenção total para aquela pessoa, olhe no olho, seja pontual, né? Um grande desrespeito com o outro é atraso. Pessoas profissionais, elas são pontuais, né? Chame as pessoas pelo nome, nada de amiga, querida, florzinha, nome, isso é muito importante. Elogie de forma verdadeira, né? Acho que todo mundo já teve uma experiência com aqueles vendedores que elogiam. Nossa, essa roupa ficou linda em você, ficou horrorosa. Você tá vendo que ficou horrível e ele tá te elogiando para vender? Então, isso não é legal, né? Não façamos isso com as pessoas. Reconhecer os feitos de todo mundo. Isso é muito legal. Próximo valor, equilíbrio de prioridades. O que significa isso, Dani? Mary Kay Ash, para ela, as prioridades equilibradas eram ação, aliás, ter Deus em primeiro lugar, independente da tua fé, família em segundo e carreira em terceiro. E isso é maravilhoso porque eu nunca tive isso. Trabalhando no mundo corporativo e sendo uma executiva, muitas vezes eu precisei deixar meu filho doente, estar preocupada, mandar para a escola, às vezes, mesmo ele sem ele estar 100%, porque eu tinha que trabalhar. O que significa? Mary Kay Ash conta no livro, né, que ela é super workaholic, ela era super workaholic, e ela falava: a minha vida só tem espaço para Deus, família e carreira, todo o resto está fora. Mas ao contrário do que muita gente pensa, ter Deus em primeiro lugar não significa você passar o dia inteiro orando, rezando. Ou passar o dia todo com a tua família, com os teus filhos e não trabalhar. Não, significa você ter Deus no centro de tudo. Eu assisti um vídeo recentemente que eu achei muito bacana, onde a pessoa falava assim, ó, ter Deus como centro da vida não é como um bolo de aniversário. Você cortou o primeiro pedaço do bolo, a pessoa que vai receber o primeiro pedaço é a honra. Se você decidiu dar o primeiro pedaço para o teu filho mais velho, para os outros você pode dar o bolo inteiro, que não tem mais o mesmo valor. É assim com Deus. Consagrar Ele, dedicar ali os seus primeiros minutos, sabe? Quando você abrir o olho, agradecer você está viva. Você tem saúde, agradecer a Deus, consagrar os teus planos a Deus diariamente e conversar com Ele durante o dia, né? Agradecer pelos livramentos, pedir, fazer os nossos pedidos, que é importante também, tá? E com relação à família, Dani, trabalha para dar o melhor para tua família e desfrutar com eles. O principal motivo de eu fazer o meu negócio é a minha família. Eu comecei esse negócio para ser uma mãe presente na vida do meu filho mais velho. Hoje eu faço esse negócio para ajudar muitas pessoas e para dar a melhor qualidade que eu puder para minha família, para os meus filhos. Colocar eles na melhor escola que eu puder, para que eles tenham um ensino maravilhoso, para que eles tenham outros acessos e uma história diferente da minha. E isso a gente faz através do trabalho, sabe? Por quê? Não se engane. Às vezes você fica aí o dia inteiro com a criança e acha que tá legal, mas você tá assistindo TV, você tá no celular. Mais vale você ter 1 hora por dia bem dedicada, rolar no chão com os teus filhos, estar ali junto, do que ficar presente e não estar presente. Estar presente só de corpo, sabe? Flexibilidade de horário, para mim, faz toda a diferença. Eu trabalho bastante como diretora nacional, eu tenho muitas atividades. Meu negócio pessoal, vendas, as minhas consultoras diretas, a minha equipe, as minhas diretoras, toda a área, são muitas atribuições. Então, eu tenho bastante trabalho. Porém, quando eu pego os meus filhos da escola, eu trabalho, acordo mais cedo para fazer a minha agenda. Quando eu pego eles da escola, tô mãe turista, levando para as atividades, brincando, fazendo atividade. Então, flexibilidade de horário é isso.
Na última sexta-feira eu levei-os para um aniversário às 2 da tarde, e eu tranquei a minha agenda e fui. Entende? Então, isso é flexibilidade de horário. Isso que é importante. Não significa que você não vai trabalhar, só vai ficar orando, só vai ficar com a família. Não. A tua árvore precisa dar fruto, precisa frutificar. E a gente sabe o quanto ter uma condição financeira é importante por conta de tudo que a gente vive, né? Um problema sem dinheiro são dois problemas. Então, através do teu trabalho, você ajuda outras pessoas e ajuda a tua família a crescer também. Isso é maravilhoso. E aí nós temos também o espírito de ajuda. O que significa isso, Dani? Ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Contribuir. Em muitas empresas, se você é uma pessoa que veio das vendas, as empresas têm aquela cultura de rivalidade, né? Na Mary Kay, não. Na Mary Kay, nós ajudamos uns aos outros. Entende? A gente torce para o crescimento uma da outra, sabe por quê? Porque tem espaço para todas. Atualmente, na Mary Kay, nós temos 1.000 clientes acima de 18 anos para cada 2 consultoras de beleza. A gente não dá conta. Então, a gente quer mais é que as pessoas iniciem, que elas trabalhem, porque uma consultora de beleza consegue atender 100 pessoas. Então, a gente se ajuda muito. Nos nossos grupos, nós nos apoiamos, nós contribuímos, nós compartilhamos, né? Eu estou aqui fazendo um ato de compartilhar com você esse conteúdo para que você entenda que você está numa empresa muito sólida, de princípios e valores. Mary Kay tem 60 anos no mundo e realmente os valores e princípios eles vêm antes do resultado financeiro. Já vou te contar uma história. Importante você doar, você contribuir, porque a vida te dá a medida que você oferece. Para você receber mais, doe mais. Doe sem interesse, doe sem esperar nada em troca. Tem um livro muito legal sobre isso, que é O Fluxo do Dar e Receber, que eu recomendo muito, 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 muito. Quero te contar aqui uma história. Olha só. Minha tela. É tanto verdade que os nossos princípios e valores estão acima do lucro que Mary Kay começou a crescer e isso despertou o interesse de acionistas. Olha só, acionistas ofereceram para comprar uma parte da empresa e a Mary Kay abriu o capital, né? Abriu o capital e o que aconteceu? Quando você tem uma empresa de capital aberto, os acionistas são todos donos, né? Existe um conselho para isso. E aí que o conselho olhava para a Mary Kay e falava assim: olha, a gente precisa abrir loja para aumentar o nosso faturamento. E Mary Cash falou: não, não vou abrir loja. Por quê? Porque o meu negócio é um negócio que apoia outras mulheres. Então, eu não vou abrir loja para concorrer com elas. E eles bateram o pé que eles queriam muito abrir loja. Sabe o que ela fez? Comprou todas aquelas ações de volta. Pagou mais caro, porque ela vendeu, teve que comprar para recuperar a empresa, teve um prejuízo enorme, mas ela fez isso por quê? Porque com princípios e valores não se brinca. Olha que demais. Então é fantástico. Você está numa empresa que tem 60 anos no mundo, está presente em 40 países, em países de culturas muito diferentes da nossa, mas onde princípios e valores eles existem. E isso é incrível. Nos meus 10 anos de Mary Kay, eu vi muitas empresas chegarem, prometerem mundos e fundos, saírem sem ética, sem princípios e valores. E aqui você tem isso. Então isso é fantástico, não é mesmo?